Excelentíssimo senhor senador Ricardo Ferraz, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, excelentíssimo senhor deputado Nelson Pellegrino, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, comandante da Marinha do Brasil, excelentíssimo senhor tenente brigadeiro Eduardo Júnior de Saito, comandante da Força Aérea, excelentíssimo senhor Ari Matos, secretário-geral do Ministério do Exército, excelentíssimos senhores senadores e deputados que prestigiam essa audiência pública, senhoras e senhores, bom dia. O Exército Brasileiro está vivenciando um processo de transformação com foco no estímulo à inovação e à produção nacional de meios tecnologicamente avançados e de emprego dual. A intenção é combinar a busca da efetiva capacidade de defesa com o impulso à competitividade da indústria nacional nos mercados interno e externo. Com esse planejamento, o Exército espera estar implantando um ciclo de permanente aperfeiçoamento de parâmetros úteis para identificação e dimensionamento das prioridades orçamentárias que permitirão não só a obtenção de novas capacidades operacionais, mas, sobretudo, trarão inúmeros benefícios sociais, econômicos e científico-tecnológicos, tão necessários para alavancar o desenvolvimento nacional e respaldar os interesses soberanos do Brasil no cenário internacional. Dentro desse contexto, gostaria de inicialmente agradecer ao senador Ricardo Ferraz por ter nos concedido mais essa oportunidade de apresentar os projetos estratégicos do Exército aqui no Congresso Nacional e, principalmente, de destacar os nossos principais pleitos para o projeto de lei orçamentária anual de 2014. Não poderia deixar também de agradecer a ação política dos senhores deputados e senadores que têm contribuído significativamente para o apoio às demandas decorrentes da nossa destinação constitucional. Agora passo a palavra ao general Garrido, chefe da Assessoria Especial do Orçamento e Finanças do Exército. Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. Bom. Alô? Bem, nós vamos iniciar a nossa apresentação seguindo esse roteiro. Os nossos projetos estratégicos, eles já são conhecidos, acredito que pela grande maioria dos senhores, tiveram a oportunidade de, em outras apresentações, terem contato com os mesmos. Mas é importante nós salientarmos alguns pontos desses projetos estratégicos. O nosso sistema de planejamento do Exército, e podem ficar tranquilos, nós não vamos passar por toda essa gama de quadros, mas ele está alinhado com o que nós chamamos a nossa missão, nossos valores, nossa visão de futuros. Então, desde a Constituição Federal, a Lei Complementar, como bem comentou o doutor Ari, a nossa Política Nacional de Defesa, a nossa Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco. Então, o nosso planejamento segue todos esses instrumentos. E quando nós vamos para a nossa estratégia militar terrestre, daí, desses estudos, derivam os nossos projetos estratégicos. Esses projetos vão, então, se transformar num plano estratégico do Exército, onde, então, nós quantificamos tudo aquilo que o Exército precisa para poder cumprir, nas melhores condições, a sua missão constitucional. Nossos projetos estratégicos, Astros 2020, o CISFRON, Sistema de Monitoramento de Fronteiras, a Defesa Antiaérea, o nosso blindado Guarani, o nosso Sistema de Proteção das Estruturas Estratégicas Terrestres, a nossa Defesa Cibernética e o nosso projeto de recuperação da capacidade operacional. O Exército partiu um pouco depois das demais forças no tocante aos seus projetos. Não tivemos ainda aquele salto que pôde ser verificado na apresentação da Marinha, onde há um grande aporte de recursos para o seu projeto estratégico submarino. Mas esse ano, o projeto de lei orçamentária para 2014 traz um avanço para nós, que foi a inclusão de 3 projetos no Programa de Aceleração do Crescimento. Então, o Astros 2020, o CISFRON
e o Guarani já aparecem dentro do PAC. Para nós, é uma esperança de termos, então, a possibilidade de galgar mais recursos para, então, recuperar um pouco algumas defasagens desses projetos. O CISFRON, que vai nos permitir aplicar todo o monitoramento na nossa extensa faixa de fronteira, bem conhecido, como bem disse o senador Ricardo Ferraço, hoje audiência pública lá no Mato Grosso do Sul, tratando justamente de todo o benefício que esse projeto vai trazer, inicialmente através do seu projeto piloto, para aquela região. O nosso Astros 2020, uma solução 100% brasileira, trazendo para o país uma independência tecnológica, um domínio intelectual, a Avibraz, na região de São José dos Campos, produzindo, e vai permitir o Exército dispor de um produto de defesa com uma elevada capacidade de dissuasão. Nosso blindado Guarani, então o Exército retoma um conhecimento que já tivemos no passado, ressurge a nossa indústria de defesa nessa área, e isso vai permitir um fortalecimento das nossas ações de segurança e de defesa do país. O proteger sistema integrado de proteção dessas estruturas estratégicas terrestres, um projeto, um sistema que todos os outros países do BRIC já dispõem, sistemas semelhantes, o Brasil é o único que não dispõe de algo desse tipo, e que, na verdade, ele tem um impacto muito grande para a proteção de tudo aquilo que circula na nossa economia. Então, tem uma ligação direta na área de transporte, energia, área financeira, tudo isso. A defesa antiaérea, também já foi comentada, vai dar uma proteção maior a essas estruturas estratégicas do país, um projeto que estamos deslanchando a partir de agora. Defesa cibernética, também uma área muito conhecida, o Exército já tem atuado muito na Rio+20, Copa das Confederações, não tivemos nenhum problema nesses eventos, e isso tudo graças a esse projeto que vai permitindo, pouco a pouco, nós termos essa capacitação, desenvolvermos produtos e entregarmos alguma coisa à nossa sociedade. O RECOP, a nossa recuperação da capacidade operacional, é aquele projeto em que nós estamos tentando resgatar os nossos materiais, os nossos equipamentos, modernizando o nosso Exército, para podermos capacitar o nosso pessoal a enfrentar não só os desafios atuais, mas também os desafios futuros. Aqui estão listados alguns dos benefícios que esses projetos trazem para o nosso país. Então, como já foi dito também, combate a ilícitos transfronteiriços, aumenta a segurança, reflexo dos nossos centros urbanos, fortalece a nossa presença na fronteira, nós vamos gerar muitos empregos, os nossos projetos eles têm um enfoque muito para a indústria nacional, então nós estamos muito preocupados com isso, com a geração de empregos aqui, com trazer, né, essa tecnologia, esse conhecimento para as nossas empresas. E aqui uma breve retrospecto dos custos desses projetos. Então, à primeira mão, quando se olha, cerca de 27 bilhões de reais, um valor bem expressivo, mas nós temos que entender que alguns projetos são de longa duração, projetos de 20 anos que desenvolvem um desenvolvimento, uma capacitação, e isso realmente tem um custo muito maior. E nós estamos, então, agora tentando manter esses projetos no mínimo nível para dar um respaldo, um retorno para os investimentos que estão sendo feitos. Qual é a nossa situação orçamentária? Como eu comentei lá atrás, o Exército ele pega toda aquela sua demanda, aquele seu planejamento e transforma tudo isso no que nós chamamos de necessidades gerais do Exército. Nós temos, então, o que nós chamamos de a nossa capacidade de prontidão. O que vem a ser a capacidade de prontidão? Seria nós dispormos de um Exército nas condições ideais em que todo o seu pessoal está capacitado, adestrado, dispondo dos meios necessários. Essa demanda gera da ordem de 21 bilhões de reais. Nós encaminhamos à defesa uma proposta já ajustada de cerca de 13 bilhões de reais. E aquilo que nós recebemos, que foi possível alocar no PELOA 2014,
cai para a faixa de 5,8 bilhões de reais, sendo que uma determinada parcela das despesas ela é incomprimível, são aquelas despesas obrigatórias. Então, quando nós vimos lá naquele quadro que o doutor Ari apresentou, com aqueles 73% do custeio do Exército, é porque cerca de 3 bilhões de Exército, 3 bilhões do Exército na área de custeio estão aqui. É o pagamento do auxílio transporte, da assistência pré-escolar, da assistência médica. Então, esse tipo de despesa pressiona o nosso orçamento por conta até do nosso efetivo, que é muito mais expressivo. Com isso, nós temos que garantir um mínimo para a nossa capacidade operativa. Então, aquele custeio do dia a dia, funcionamento das nossas unidades, as necessidades de munição, de combustível, etc. E o que sobra é aquilo que a gente consegue colocar nos nossos projetos estratégicos, nos nossos investimentos. Então, com isso, vai havendo uma demanda reprimida praticamente bem focalizada, principalmente nos nossos investimentos. Aqui também fiz questão de fazer uma comparação desse mesmo momento que estamos vivendo em relação ao ano passado. Aquele quadro que o doutor Ari também demonstrou apresenta uma evolução, mas essa evolução ela tem algumas condicionantes. O nosso orçamento realmente cresceu de cerca de 5 bilhões no PELOA 2013 para 5 bilhões e 800 aqui em 2014. Mas, na verdade, se nós formos analisar, o que cresceu foi justamente aquelas despesas que são obrigatórias, aquelas despesas incomprimíveis, até por força de uma diretriz adotada esse ano de tirar determinadas despesas que anteriormente estavam na folha de pessoal para o custeio. Então, nós temos um crescimento muito grande no custeio. Quando nós vamos ver o nosso, no custeio obrigatório, nosso custeio mesmo, nós caímos cerca de 50 milhões. Então, o Exército, na prática, tem um orçamento para 2014 50 milhões menor do que o ano passado, né? Então, e aqui o avanço foi a nossa inclusão no PAC, que nos dá uma garantia de não ter contingenciamento nesses recursos. E o que surge para nós são demandas que ficaram aí um pouco reprimidas na nossa capacidade operativa. Como nós vimos, com o PELOA praticamente igual, nós não temos todo o recurso suficiente. Então, por exemplo, nós não temos, o recurso que nós temos não permite nós utilizarmos nas melhores condições veículos novos que estão sendo incorporados nesse ano. O Exército recebeu um aporte muito grande no ano passado, conseguiu comprar da faixa de 9.500 veículos, estão sendo entregues ao longo desse exercício, mas esses veículos eles precisam ser emplacados, eles precisam de combustível, eles precisam ter um suprimento mínimo de reposição, então esse valor igual torna isso bem mais difícil. Na área da nossa logística também, para atender a nossa capacidade operativa, nós precisamos recompor nossos estoques de munição, de combustível e também recursos para poder aumentar a disponibilidade dos nossos materiais com ênfase nos nossos armamentos. O que nós estamos buscando é elevar o nosso orçamento. O que uma elevação do nosso orçamento permitiria ao Exército? Permitiria nós ampliarmos aquela capacidade de prontidão que nós vimos, aquela faixa verde que está reduzida. Nós poderíamos, com isso, fortalecer a segurança na nossa faixa de fronteira, particularmente ali região amazônica, centro-oeste. Os nossos projetos estratégicos que nós vimos lá, eles têm demandas que estão reprimidas. Conseguiríamos recompor os nossos estoques de munição, adquirir produtos da Imbel. Nós temos uma empresa vinculada à Imbel, em que ela depende das compras das forças, particularmente do Exército, para poder produzir em condição adequada, poder continuar o seu processo de reestruturação. Nós também teríamos condições de executar plenamente as nossas atividades de segurança relacionadas aos grandes eventos. Nós sabemos que existem recursos próprios para a segurança que estão alocados nos orçamentos da defesa para os grandes eventos. Mas as forças sempre entram com recursos do seu funcionamento normal para complementar essas ações. E isso, então, nos permitiria atuar em melhores condições.
Com uma elevação, nós podemos incrementar o nosso apoio à ação governamental, particularmente saúde, educação, pesquisa. Nós temos atuado muito em ações subsidiárias, ações assistenciais junto a populações carentes. A nossa engenharia do Exército pode também apoiar ainda mais o desenvolvimento nacional. E, por último, nós teríamos condições de fazer uma incorporação dos novos recrutas em bem melhores situação. O nosso primeiro emprego para 70 mil jovens que anualmente ingressam nas forças, no Exército particularmente. Então, esses são alguns reflexos que nós teríamos caso nós tivéssemos o nosso orçamento elevado. Quais são os nossos principais pleitos? O primeiro deles é não reduzir aquilo que está no projeto de lei. Então, nós, pelo menos, estarmos naquela linha de partida ali, não termos nenhum corte nessa fase aqui de exame aqui no Congresso e, a partir daí, buscarmos uma elevação do nosso orçamento. E a nossa ênfase está naqueles projetos estratégicos que foram apresentados anteriormente. Nós estamos solicitando, esses são os acréscimos que nós precisaríamos nas nossas principais áreas. Então, o nosso CISFRON, da ordem de 600 milhões, o Astros, 350 milhões, nosso blindado Guarani, esses três primeiros aqui estão no PAC, o Proteger, com 240 milhões, nossa defesa antiaérea, com 104, nossa defesa cibernética, com 130, nossa recuperação da capacidade operacional, com 300 milhões, a incorporação de todos aqueles 9.500 veículos às nossas atividades normais, e ele permitiria tudo isso em melhores condições, com cerca de 259 milhões. E aquela nossa área da logística militar, com munição, manutenção e combustível, da ordem de 241 milhões. Dentro das emendas de comissão que cabem à defesa, o Exército, esse ano, está apresentando emendas na CREA do Senado, voltado para o CISFRON, e na CCTCI da Câmara, voltada para o nosso Astros 2020. Então, nós também pedimos o apoio dos senhores parlamentares no sentido de que seja aportado o maior valor possível. Nós sabemos que é difícil chegar a um valor desse, mas tudo aquilo que nós conseguirmos receber diminui os nossos problemas na gestão desses projetos estratégicos. Como conclusão, então, aquilo que tem sido dito aqui, da necessidade das forças, e aqui particularmente o Exército, dispor de um orçamento compatível, previsível e regular. Muito obrigado ao senhor.